E sem esquecer o juramento prestado por todos os vereadores desta Casa de Leis, de sempre exercer com dedicação e lealdade nossos mandatos, respeitando e fazendo cumprir a lei e promovendo o bem geral do município, esta Câmara Municipal abre mais uma vez suas portas para trabalhar com seriedade, honestidade e perseverança, em prol do bem-estar de nossa comunidade e do desenvolvimento deste município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, sempre respeitando as adversidades da real democracia em que vivemos. Daremos, assim, início à 35ª sessão ordinária do exercício deste ano 2013 da Era Cristã. Convido o primeiro secretário, vereador Rafael Claudemiro Nisato, a proceder à chamada dos vereadores. Dilmo Rezende. Presente. Fabrício Ferro. Presente. Comercinho da Sola. Presente. José Faquim. Presente. Paulo Choca. Presente. Fábio Peão. Presente. Cássio Galo. Presente. Rafael Nisato presente. Aldo Stefano. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente e no site www.camarajosebonifacio.com.br. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 35ª sessão ordinária, 18 de novembro de 2013. Projeto de lei número 29/2013, autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira, dispõe sobre denominação de Nelson Silva Babos a um bem público do município de José Bonifácio e da outras providências. Projeto de lei complementar número 7/2013, autoria do Poder Executivo, altera a lei complementar número 3/2008, que institui o Código de Obras do município de José Bonifácio. Indicação número 241/2013, autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira, que solicitou ao Poder Executivo promover estudos no sentido de autorizar com urgência o setor competente da Prefeitura para que se faça a sinalização de solo e sinalização vertical de trânsito nas ruas do bairro Terra Nostra, subscrita pelos vereadores Paulo Chioca e José Faquim. Indicação número 242/2013, autoria do vereador Paulo Roberto Chioca, que solicitou ao Poder Executivo a pavimentação da Avenida Monsenhor entre a Avenida Luiz Pereira Lima e a Rua Eduardo Augusto Pinto, incluindo a arborização adequada no referido trecho, subscrita pelos vereadores José Faquim e Fabrício Ferro Moreira. Indicação número 243/2013, autoria do vereador Aldo Roberto de Stefano, que solicitou ao Poder Executivo a troca dos aparelhos de ar-condicionados instalados no velório municipal, principalmente nas salas 1, 2 e 3, onde as famílias velam seus entes queridos, pois os instalados naqueles locais não estão apropriados ao tamanho das salas, subscrita pelo vereador Fábio Marcelo Peão. Indicação número 244/2013, autoria do vereador Cássio Elmo Gonçalves Galo, que solicitou ao Poder Executivo proceder estudos no sentido de realizar o asfaltamento ou autorizar a colocação de pedregulhos no trecho de aproximadamente 400 metros entre a Escola Municipal Professora Matilde Jorge Fagali de Souza, na Vila Leusa, até a entrada da Fazenda Santa Helena, objetivando melhorar as condições de acesso aos referidos locais. Indicação número 245/2013, autoria do vereador Fábio Marcelo Peão, que solicitou ao Poder Executivo estudos no sentido de autorizar o setor de obras do município a recolocar raspas de asfalto na estrada municipal Valentim Pissolato, a partir do trevo da rodovia BR-153, num trecho de aproximadamente 300 metros, nas proximidades da Metalúrgica Brasil, o mais breve possível, subscrita pelos vereadores Aldo Stefano, Dilmo Rezende e Rafael Nisato. Indicação número 246/2013, autoria do vereador Rafael Claudemiro Nisato, que solicitou ao Poder Executivo estudos no sentido de autorizar o setor competente da Prefeitura a realizar a colocação de bancos
debaixo das árvores e sinalização de solo em torno de todo o campo de futebol e de práticas esportivas localizado no bairro Roque Carbone, subscrita pelos vereadores Fábio Peão, Gumercindo da Sola e Dilmo Rezende. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público ouvinte da Rádio Vale Tietê, internautas. Especialmente nessa noite gostaria de saudar a família do seu Nelson Silva Babos, popularmente, como a gente chamava ele de Pimenta, nosso amigo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Desde já deixar minhas saudações e parabéns ao vereador Fabrício por denominação de uma rua ou de um bem público ao Nelson Silva Babos. Venho falar da indicação 243/2013, de autoria deste vereador e do vereador Fábio Marcelo Peão, em que nós solicitamos ao Executivo a troca dos aparelhos de ar-condicionado instalados no velório municipal, principalmente da sala 1, 2 e 3, que são as salas onde são velados os nossos entes queridos. Eu acho que na oportunidade, quando foram instalados ar, a pessoa que foi lá para fazer a medição das salas, porque a capacidade dos ar-condicionados funciona pelo tamanho da sala, os metros, as metragens, né? E a sala, principalmente a sala 1, foi colocado um aparelho que, se não me engano, deve ser de 7.000 BTUs, totalmente aquém da realidade da sala, que deve ser no mínimo 36, 42 mil ou mais às vezes. Então, acho que a prefeitura, já houve casos em que nós estávamos no velório, muita gente na sala, as portas ficam abertas, existe aquele outro aparelho para segurar um pouco o ar, né, dentro da sala, mas realmente é muito aquém da necessidade. Então acho que a prefeitura não vai perder nada, porque pode tirar os aparelhos que estão lá, colocar em outro lugar, e lá no velório municipal, principalmente nas 3 salas que são usadas para velório, colocar um aparelho com capacidade ideal para aquela sala. É um local que a gente, quando está lá, é passando um momento de dor, um momento de perda. Eu acho que a família bonifaciana merece um pouquinho mais de carinho, porque os aparelhos que estão naquelas salas não estão surtindo efeito. Gostaria de agradecer também por participar da indicação 245/2013, assinada pelo Fábio Peão, pelo Aldo, Dilma e o Rafael, em que fala lá da estrada vicinal Valentim Pissolato, ali próximo ao trevo, né, da BR-153, 300 metros, próximo à Metalúrgica Brasil. No início da atual administração, foi colocada uma raspa de asfalto lá, né, uma massa asfáltica, que na época recebeu até vários elogios. Depois vieram algumas chuvas e também com o passar dos veículos, deteriorou um pouco, e a prefeitura foi lá, o maquinista, e passou a máquina em cima, acabou arrancando tudo que tinha, e achando que estaria sendo um serviço bem feito, que depois de compactado ficaria bom, mas infelizmente não ficou, e nós estamos solicitando aqui novamente que a prefeitura possa arrumar novamente essa raspa de asfalto, né, para estar pondo naquele local. No momento é só, agradeço a todos, meu muito obrigado. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Peão. Presidente Cássio Galo, boa noite a todos os vereadores, público presente, família Babos, a todos que ouvem pela Vale Tietê, internautas. Quero começar cumprimentando a família Babos. Agora há pouco eu estava fazendo um treino de corrida lá na pista de atletismo e encontrei familiares, deixar essa dica para vocês, né? Familiares que, como hoje, com a vossa licença, vereador Fabrício, já tiveram um projeto de lei aprovado com denominação de via também pública para um ente, né, de família aí, mas até hoje não entrou em prática, né? Se eu não me engano, há mais de 10 anos já foi aprovado essa lei. Então eu recomendo aos familiares que procurem os loteadores
Túlio Sansone, o Parrinha, eles que buscam, né, na prefeitura, até aqui na Câmara, as denominações, né, já aprovadas. E a partir dessas denominações é que eles vão colocar os nomes nas ruas dos loteamentos deles. Às vezes a mãe de um deles, tipo a mãe, a Dona Eni, que é muito amiga, né, da minha saudosa mãe, às vezes ela dá uma preferência por ter convivido. Então, eu, mais uma vez, reforço e recomendo que vocês, familiares, busquem os loteadores para que isso, o nome ali do Pimenta, né, seja um dia um nome de uma via. Temos vários outros nomes já na frente, mas existe um carinho familiar também que pesa na hora da escolha. Lembrando também... Vereador Dilmo Rezende pede uma parte. Ok. A parte concedida. Obrigado pela parte. Fábio, acho que em função dessa grande quantidade de loteamento que Bonifácio vem passando, se eu não estiver enganado, e as conversas que eu tive na prefeitura, quase todos os nomes já foram usados. Parece que restam 5 só na lista. De 5 a 10 pessoas só. Hoje. Eu agradeço vossa informação, Dilmo. A informação que eu estou passando é baseada em uma família Nassif, irmã do Pedro Paulo Nassif, professor, que diz, ela, há muito tempo já foi aprovado, que ainda o nome do familiar deles ainda não foi colocado em denominação. Então, pode estar esse nome perdido, não utilizado, né? E obrigado por estar informando que está tendo aí uma sequência, de acordo com as aprovações que acontecem aqui. Quanto à indicação, né, liderada pelo vereador Aldo, quanto ao ar do velório, quando o velório da minha mãe aconteceu, mas foi aqui na Câmara, a acomodação, o ar, não cansou a família, né, ficamos aqui, passamos a noite, alguns dormiram aqui, né, entre aspas, assim dizendo, e é um assunto preocupante nesse momento tão delicado de uma família ao perder um ente querido. Então, principalmente, essa é a questão do ar-condicionado. Não é nem luxo, mas naquele momento especial para que a família tenha um mínimo de conforto, o que, infelizmente, não vem acontecendo. Indicação do Rafael, daqui a pouco vai estar colocando aqui em questão. E essa indicação que nós fizemos, que eu quero também completar o nome do presidente Cássio Galo nessa indicação, já que ele trabalha ali mais do lado do Frios Bispo, uma indicação semelhante, uma preocupação nossa. Essa raspa de asfalto que nós estamos pedindo novamente na estrada municipal Valentim Pissolato, que é bem na saída do trevo da BR, no sentido ao Clube dos 30, quando em abril, peço a licença dos senhores, eu tenho aqui um recorte de jornal no meu celular, quando em abril os diretores e funcionários da Metalúrgica Brasil agradecem os esforços deste vereador, juntamente com o prefeito Edmilson, Éder Jussani, por conseguirem a raspa de asfalto jogada naquela estrada municipal, melhorando e muito o acesso, né, àquela empresa, mais ou menos ali por 320 metros, e por anos foi de poeira e de barro. O pessoal que vai lá trabalhar de bicicleta, né, vai de moto, e quando chove ali, desliza mesmo. Ali tem um pedrisco, é perigoso quando chove. Pessoal do Clube dos 30, né, vereador Aldo? Muito procurar a gente para levar aquela raspa até o Clube dos 30. Infelizmente, por algumas normas, já que o pessoal que libera essa raspa, eles liberam para saídas dos complementos de vias dentro do perímetro urbano, né? Finalzinho de ruas ali do Primavera, citando, por exemplo, em frente ao Frios Bispo, por questão de poeira. E a gente faz aí depois, como o vereador disse, o pessoal foi lá e arrancou essa raspa, nesse trecho de 320 metros. E ali é um local de expansão comercial e industrial grandiosa. E ali passa caminhões, né, e veículos, e a poeira é muito constante. E eles publicaram no Jornal da Cidade o agradecimento e depois manifestaram a indignação por terem retirado. Aí a gente teve informação da dificuldade de se conseguir mais essa raspa. Mas a gente vê ali próximo ao Cristo, um terreno particular, com vários caminhões ali depositados dessa mesma raspa. E a informação que a gente teve
basta ter o caminhão que busque e traga. Então a gente pede novamente, amanhã, 13h, eu tenho uma reunião, né, particular no gabinete, com alguns pedidos meus, alguns, né, e alguns esclarecimentos, e inclusive esse pedido a gente vai estar reforçando em nome de todos os senhores. Então vim aqui só para justificar, agradeço o vereador Aldo ter assinado junto aqui, vereador Dilmo, Rafael, e também completei aqui em mão o vereador Cássio Galo, que me pediu em época, já que ele faz do lado do Frios Bispo esse mesmo pedido. Muito obrigado. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, público presente, em nome da família do nosso amigo saudoso Pimenta, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar os ouvintes da Rádio Vale Tietê, os internautas. Eu venho falar agora da minha indicação nesse momento, que é solicitando aí estudos no sentido de realizar um asfaltamento ou autorizar uma colocação de pedregulho no trecho de aproximadamente 400 metros entre a Escola Municipal Professora Matilde Jorge Fagalho de Souza, na Vila Leusa, até a entrada da Fazenda Santa Helena, objetivando melhorar as condições de acesso aos referidos locais. Então, recentemente, nós tivemos lá na Santa Helena, devido à falta de médicos, todo mundo acompanhou, teve um médico que atendia lá e saiu da prefeitura, e ficou mais de 3 meses sem atendimento médico lá. E o pessoal nos procurou, nós fizemos uma indicação para retornar o atendimento médico lá. Demorou um pouco, mas a Secretaria da Saúde atendeu o nosso pedido, e hoje está lá o atendimento médico. E recentemente pediram para mim, para que entrasse em contato com a prefeitura, para que fizesse esse pedido deles lá, porque da entrada da Santa Helena e da fazenda até a escola, existe uns desníveis ali de terra, e quando chove faz umas poças muito grandes. Então as mulheres que têm que levar suas crianças a pé, com guarda-chuva, não tem nem por onde passar. Às vezes tem que ir lá na rodovia, que é um lugar perigoso. E também até para descer ali, fica muito ruim, quem vai de ônibus. Então pediram para que a gente fizesse esse pedido à prefeitura, ao prefeito municipal, para que pelo menos jogasse um cascalho lá e nivelasse aquele espaço lá, aquela estrada, né? São 400 metros, na margem da rodovia que vai para Nipuã. E então achei realmente um pedido muito relevante, e há muito tempo, né, que pedem para que se faça isso. Então a gente pede aí à assessoria do prefeito que vá lá no local, identifique o que pode ser feito, passar uma máquina lá, jogar um pedregulho no mínimo, e se possível jogar uma massa asfáltica, assim como o Fábio pediu aqui hoje, uma raspa de asfalto, também seria muito bom e ia melhorar bastante para aquele pessoal lá. Então fica aí o nosso pedido à Prefeitura Municipal, para que se asfalte ou jogue um pedregulho lá na entrada da Leusa com a escola Matilde, professora Matilde Jorge Fagalho Neto, lá na Vila Leusa. Por enquanto era só. Depois eu volto a falar dos projetos a serem votados. Reassume a presidência, vereador Cássio Galo. Comunico que se encontra para votação nesta sessão as seguintes matérias. Projeto de Lei número 29/2013, autoria do Poder Legislativo. Projeto de Lei Complementar número 7/2013, autoria do Poder Executivo.
para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes do rádio, internautas, família Babos, aqui presente hoje, cumprimento a todos. Primeiro eu vou falar da minha indicação, depois vou contar um pouco da história. Saudoso Nelson da Silva Lopes. Babos. Fiz uma indicação para o senhor prefeito municipal, pedindo para ele, para o chefe de sinalização de trânsito, fazer a sinalização de solo no bairro Terra Nostra. Estive lá semana passada, cobrei nessa tribuna também, lá não tem sinalização de solo. Então lá os carros são livremente para lá e para cá, e sem a sinalização de solo, sem placas, os motoristas ficam mais, vamos dizer assim, mais sossegados, porque pode transitar a qualquer lugar lá do Terra Nostra. Fui cobrado várias e várias vezes pelos moradores lá do bairro Terra Nostra e fiz essa indicação, pedindo para o senhor prefeito municipal que converse com o chefe de sinalização de trânsito, seu Fernando, para que faça esse serviço. Porque hoje a prefeitura está fazendo serviço de sinalização de solo onde já fez. Entendeu? Já vi ruas aí que já estava pintado, foram lá, pintaram de novo, onde tem outros bairros que até agora a sinalização de solo não foi feita. Vereador Paulo Choca pede a parte. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Só para complementar, que antes de fazer a sinalização, tivesse um tapa-buraco, né? Porque do jeito que está lá vai pintar buraco, não vai pintar nem asfalto. Então, pelo menos um tapa-buraco, porque automaticamente deve estar pleiteando algum recap para o bairro, mas até não chegar esse recap, então que faça um tapa-buraco primeiro para depois fazer a sinalização. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pelo apoio. Sem dúvida, também, os buracos lá também estão imensos. E cobrei aqui também na semana passada a respeito dos recortes, que tem muito recorte também lá no Terra Nostra. Então, fica essa sugestão para o seu prefeito, que ele minimize esse problema para os moradores lá do Terra Nostra. Agradecer ao vereador Paulo Choca por assinar junto a tua indicação, para fazer uma avenida paralela à Avenida Monsenhor e Luiz Pereira Lima, da rua Eduardo Augusto Pinto, incluindo a arborização adequada. Vai ser aqui do outro lado do córrego aqui da Câmara. Obrigado, vereador, e uma excelente indicação. Fiz a esposa do seu Nelson, dona Nicinha, pediu que eu fizesse essa homenagem ao seu Nelson pelos serviços prestados pela nossa cidade, aqui, todos esses anos, desde a década de 80, 90. Então vou contar um pouquinho da história do seu Nelson Silva Babos. Seu Nelson Silva Babos, mais conhecido como Pimenta, nasceu em José Bonifácio no dia 22 de janeiro de 1949. Era filho de Augusto Babos e filho de Maria Silva Babos. Era casado com a senhora Eunice Bispo Babos. Casou-se em dia 25 de outubro de 1975, em José Bonifácio mesmo. Desta união nasceram seus filhos,
João Augusto Babos, Ronaldo Augusto Babos e Maria Isabel Babos. Seu Nelson, trabalhava como contador desde os 13 anos de idade no antigo banco Novo Mundo, hoje conhecido como Bradesco. Trabalhou ali na referida empresa por 25 anos, ajudando os financiamentos para os produtores rurais daquela região, da região nossa de José Bonifácio. Depois trabalhou no frigorífico do Minerva por 2 anos e na antiga Só Fruta por mais 1 ano. Também trabalhou e ajudou muito no asilo São João, entre os anos de 1988 a 1993, desde a década de 80 até 90, juntamente com a sua irmã, que foi presidente, sua Neuza Babos, que presenteou a entidade no referido período. Também exerceu sua profissão em escritório de contabilidade no asilo naquela época. Era irmão da Neuza Silva Babos, José Augusto Babos, Zilda Babos Rocha, Leila Mara Babos e Sérgio Lúcio Babos. Nas horas vagas e nos finais de semana, apitava vários jogos do campeonato amador, torneios no sítio, como do senhor Luiz Faquim, o ex-prefeito José Bonifácio, no campo da Fazenda Santa Helena, e além de torneios da Liga Bonifaciana José Bonifácio, que tinha naquela época. Apitava também, fazia jogos, colaborava com o pessoal das fazendas mais grandes, mais distantes, fazia um torneio, e iria lá fazer o jogo, apitar o jogo. Recebeu convite do ex-árbitro Oscar Roberto de Godoy para apitar a Série C do Campeonato Paulista pela Federação Paulista de Futebol, mas recusou o chamado devido aos seus compromissos com o futebol amador aqui na época e por trabalhar também como contador de várias empresas aí. A imagem do seu Nelson Silva Babos, popular Pimenta, sentado em seu banquinho em frente da sorveteria Vendrame, lendo os jornais todos os dias, ficará na memória dos seus amigos e dos seus familiares que viram ele todo dia ali, de frente da antiga sorveteria Vendrame, aqui na 9 de julho. Lamentavelmente, faleceu no dia 28/8/2012, em São José do Rio Preto. Pelo seu dinamismo, lideranças e muitos trabalhos voltados à comunidade José Bonifácio, se faz justo esta homenagem nesta noite de hoje aqui na Câmara Municipal José Bonifácio. Eu conheci seu Pimenta, a Nicinha é prima da minha mãe. Conheci ele já estava na idade já avançada. Me lembro, com certeza, de todos os dias ele sentado de frente da sorveteria Vendrame, lendo seu jornal Bom Dia, Diário da Região, tendo com as notícias dos futebols e demais outras coisas. Nicinha, essa homenagem faz justo para o seu Nelson Silva Babos, que deixou boas lembranças para sua família, para a nossa cidade José Bonifácio e muito mais. Meu muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria,
a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Stefano. Mais uma vez, meu boa noite. Gostaria desde já de agradecer o convite da Sigleide, da Secretaria de Educação. Primeiro Festival de Dança, dia 20 de novembro, aqui na Câmara Municipal. Obrigado pelo convite. A respeito dos projetos que são votados, projeto denominando um bem público Anel Silva Babos, acredito que será por unanimidade que essa casa vai aprovar. Uma pessoa que como muito foi dito, morador nascido em José Bonifácio, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, conhecer, merecedor dessa homenagem. A respeito do projeto de lei complementar 07/2013, e que inclusive nós tivemos aqui na Câmara a presença de um funcionário dando algumas explicações a respeito do projeto, mas eu sinceramente fiquei com várias dúvidas no projeto. Até conversando com o professor Dilma hoje, ele também me disse que tinha alguns artigos aqui no projeto, que ele não estava um pouco de acordo, inclusive o artigo 12, que diz que uma obra, ele altera o artigo 12, dizendo que uma obra considerar-se iniciada tão logo tenha começado os trabalhos de preparação do local. Até aí, tudo bem. Ou a partir do momento que o responsável pela obra deposita sobre o terreno os materiais a serem empregados nela. Eu acho que esse artigo já deixou um pouco de dúvida, porque se o morador vai lá e coloca tijolo, às vezes, começa a comprar algum material para deixar no terreno, e aqui, pelo que diz a lei, não ficou muito bem explicado, teria que estar dando como se tivesse iniciado a obra. E às vezes a gente sabe que o morador começa a comprar algum material para deixar lá, mas eu acho que não é o início da obra. Então já fiquei com um pouco de dúvida aqui nesse parágrafo, nesse artigo, desculpa. Depois a lei também fala, a respeito do artigo 78, eu peguei a lei que é de 03/2008, esse projeto de lei complementar faz alterações nessa lei, 003/2008, no seu artigo 78, ela faz várias alterações. E o artigo 78 da lei anterior, ele fala das multas aplicadas diariamente. E as multas, eu concordo que a pessoa que vai construir imóvel, se ela recebe uma notificação da prefeitura, por às vezes não ter autorização para iniciar aquela obra, não tem o projeto, ela deve ser penalizada. Mas eu acho que os valores que estão sendo colocados nesse projeto são muito aquém do que deveria ser cobrado. Mesmo uma pessoa, às vezes, estando irregular, é notificada depois de 5 dias. Caso ele continue a obra, os valores de multa são enormes. Ele complementa o artigo 78, fazendo inclusão do artigo 78A, que é aí que são as demais multas obedecerão valores escalonados. Eu acho que se você passar de R$150, se eu não me engano, que é a multa cobrada hoje, ou de 15, eu não tenho muita certeza no projeto, passar para o valor para um edifício de 100 metros quadrados, que é uma casa pequena, se eu colocar 50 unidades do valor financeiro de referência, hoje seria de valor da multa seria de R$7.500. Mesmo a pessoa estando irregular para receber essa multa, eu não concordo com esses valores colocados. E vai subindo conforme a metragem da obra, 100 unidades para construções residenciais com mais de 100 metros quadrados. E eu acho que o valor vai passar, nesse caso aqui, R$15.000 de multa. E vai subindo. Temos valor aqui de 22 mil, depois o vereador Dilma está com uma planilha, vai falar a respeito também. Mas o projeto faz várias alterações, inclusive esse artigo 78A coloca aqui vários valores para serem cobrados como multa. Como eu mesmo já disse, concordo que quando a pessoa, se ela faz indevidamente na construção, mesmo depois de já ter sido avisado, mas o valor eu acho que muito alto,
que está sendo cobrado pelo município. Às vezes uma pessoa aí, pode acontecer um imprevisto por parte de um pedreiro ou outra pessoa, uma pessoa que tem uma casa de 100 metros quadrados vai ter que pagar uma multa de R$ 7.500. Eu gostaria de analisar mais o projeto, então eu estou pedindo vista nesse projeto. O vereador Dilma também, acho que também vai partir para esse mesmo lado, ele deve falar em seguida, tem mais comentários a respeito, mas eu gostaria de pedir vista no projeto de lei complementar número 007/2013. Pois não. Vereador Rafael Nisato pede a parte. Parte concedida. A parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Dizer que eu concordo também com tudo que o senhor disse. E só para salientar, a gente que está sentado aqui, a gente que representa o povo, temos que tomar muito cuidado quando é mandado um projeto dessa forma para a gente, para que a gente não prejudique a pessoas que às vezes não têm condição nenhuma, às vezes vão estar aí fazendo suas casinhas aí nas coxas, vamos dizer assim. Então, muito propício esse pedido de vista do senhor. Acho que a gente tem que estudar um pouco mais. E talvez, eu acredito que tem que dar autonomia para os fiscais, sim. Mas eu acho que a questão do valor aí poderia ser revista. Obrigado, agradeço suas palavras. E o que eu disse aqui, o artigo 78, ele coloca multas. Eu sei que tem multa aqui que o valor é muito irrisório, por exemplo. Era 0,01%, hoje passou para uma de referência, iniciar a obra sem licitação da prefeitura, executar obras em desacordo com o projeto, mas o valor era de uma unidade e esses valores foram aumentados consideravelmente. E não existia o artigo 78A que está sendo incluído nesse projeto, que onde são essas multas pesadas para quem desrespeitar o fiscal que for lá e depois de 5 dias continuar com a obra. Acho que tem que ter a multa, porque infelizmente, às vezes, a gente tem que sentir no bolso para poder respeitar alguma coisa, mas nesse caso eu acho que as multas estão muito aquém da realidade dos nossos munícipes. Então eu gostaria também de pedir vista a esse projeto, porque gostaria de estar estudando melhor e ter mais noção naquilo que está, para votar com mais consciência. No momento é só, agradeço, meu muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Dilmo Rezende. Presidente, vereadores, rádio ouvintes, internautas, público presente, boa noite. Primeiro gostaria de cumprimentar Fabrício, nobre colega, pela denominação de Nelson Silva Babos Pimenta, com o nome de um bem público. Pimenta, que eu tive o prazer de trabalhar no asilo, fazia parte da diretoria do asilo, fui secretário durante a gestão da irmã dele, e junto nós trabalhamos e sei o quanto fez ali. Por isso, é justa a homenagem, Fabrício. Parabéns. Quanto ao projeto de lei número 007/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 003 de 2008, que institui o Código de Obras do município Bonifácio. Quanto ao artigo 12, eu concordo plenamente com o Aldo. Ele diz assim: uma obra considera-se iniciado tão logo tenha começado os trabalhos de preparação do solo local. Terraplanagem, tudo bem. Aí vai. Ou a partir do momento em que o responsável deposita sobre o terreno materiais a serem empregados nela. Aí já complica. E o pior é em seu artigo 78A, que fala das demais multas, obedecerão o seguinte escalonamento. Eu sou favorável às multas, mas não como foi colocado nesse projeto. 50 unidade financeira de referência do município, ou seja, uma unidade nossa hoje, ela corresponde a R$ 151,35. 50 unidades vai dar R$ 7.567,50. Para quem? Uma
uma multa para quem desobedeceu o embargo determinado pelo fiscal em construção de até 100 metros. Quem construiu uma casa de até 100 metros e deu algum problema com a fiscalização, ele teria que pagar R$ 7.567,50. Sem unidade financeira de referência, ou seja, R$ 15.135 de multa para quem desobedeceu o embargo determinado pelo fiscal em construção de mais de 100 metros quadrados. 150 unidades financeiras, ou seja, R$ 22.702,50 de multa para quem desobedecer embargo determinado pelo fiscal em obras comerciais ou industriais de até 100 metros quadrados. E 200 unidades financeiras, ou seja, R$ 30.270 de multa para quem desobedeceu embargo determinado pelo fiscal em obras comerciais ou industriais com mais de 100 metros quadrados. Quanto ao valor da multa, qualquer multa, ela não pode exceder 20% do valor principal do custo. Nenhuma multa pode ultrapassar 20%. Aí, se a gente pega na prefeitura, as taxas da prefeitura, mais os habites, as taxas, não o custo da obra, as taxas. E hoje, uma residência até 100 metros, ela deve ficar por volta de R$ 2.000 as taxas da prefeitura, 20% significaria R$ 400. Caso esteja fora desses valores, é inconstitucional. A Constituição prevê esse valor. O próprio Tribunal de Contas já acusou isso. De acordo com a Lei 9.662 da Prefeitura do município de São Paulo, o valor está condicionado a uma unidade financeira. E hoje em São Paulo é de R$ 114. A nossa é de R$ 151. A começar, nós já gostamos de ter taxas altas. E a lei lá em São Paulo, para quem desobedece, a multa lá é de 1/3 da unidade de fiscalização dele, acrescida de alguns centavos por metro quadrado, que não chegaria a uma unidade, que seria R$ 114. As multas de infrações mais caras do Código de Trânsito Brasileiro, aquelas que falam que a vida é colocada em risco externo, como dirigir sob o efeito de álcool ou outra substância, a multa é de R$ 1.915,40. Dirigir com a CNH caçada é de R$ 957,70. Deixar de prestar ou providenciar socorro às vítimas, a multa é de R$ 957,70. O projeto em questão estaria cobrando uma multa que iria de R$ 7.567,50 a R$ 30.270. Portanto, ao meu ver, completamente inconstitucional e arbitrária esta lei. O Brasil é um dos países do mundo que mais cobra impostos, tributos e multas. E eu não gostaria de ser um dos que colaboraria para que isso acontecesse. Por isso, Aldo, concordo plenamente com a vista do seu pedido de vista. Obrigado. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite a todos, presentes, ouvintes. Primeiramente, parabenizar a família do Pimenta, Nelson Silva Babos, pela homenagem. Realmente, o Fabrício falou aqui, o Pimenta também tinha amizade desde criança, né? Era vizinho ali de quarteirão, conhecia a gente de criancinha. E tive a oportunidade de jogar bola também, com ele sendo juiz, e era bastante firme com a gente. Então já aprendeu um pouco com ele também. E essa questão de participar, né, de entidade filantrópica, mesmo com o trabalho, é também muito marcante para a pessoa que desenvolve um trabalho dentro de uma entidade sem fins lucrativos e que só faz o bem às pessoas. Então, o Pimenta trabalhou lá no asilo, né, por um tempo, então deu a sua contribuição àquela entidade. E agora, deixando o legado aí, né, seu legado, o João Augusto Babo Pimentinha, o Ronaldo e a Maria Isabel. Então, realmente, uma homenagem
merecedora, já que o Pimenta era uma figura muito carismática entre nós, emblemática, sempre ali presente no centro, e bastante polêmico em épocas políticas. E era muito legal conversar com ele. Tive a oportunidade de acompanhar também, recentemente, na doença dele, e foi um guerreiro, sempre lutador, batalhador, e cumpriu a sua missão aqui na Terra. Então, realmente, o Fabrício foi muito feliz em colocar o nome do Pimenta aqui para a gente aprovar. Gostaria de dizer da alegria de participar desse momento, de eternizar o nome do Pimenta no município de José Bonifácio. Então, parabéns à família, muito obrigado. E gostaria apenas de complementar, praticamente falar a mesma coisa que o vereador Dilmio Aldo, com relação a esse projeto de lei, e também concordo plenamente com todos que colocaram aqui, e principalmente com relação ao altíssimo valor de taxas que serão cobradas se porventura essa obra desobedecer aí alguma determinação da fiscalização. Então, realmente, esse pedido de vista eu concordo também com os vereadores. Espero que a prefeitura analise novamente, porque a gente sabe que nós brasileiros somos movidos pelo bolso, né? Como bem disse o Dilma aqui, com relação à lei seca, aí precisou uma lei muito severa, com multa alta, cassação de carteira nacional de trânsito, até prisão agora, para ver se as pessoas param de beber e logo em seguida vão dirigir. Também lembro da lei do cinto de segurança, a gente não usava de jeito nenhum na cidade, precisou vir multa forte também, para a gente começar a usar o cinto de segurança. Então, infelizmente, os brasileiros são movidos pelo bolso. Tivemos uma reunião recentemente com o setor de tributação aqui na Câmara para nos explicar esse projeto de lei. E tem certa razão de colocar alguma multa, porque os fiscais também, existem algumas obras em Bonifácio que foram construídas ilegalmente, estão com processos aí, tem áreas alugadas grandes que podem ter que até ser demolidas futuramente. Então, para evitar esse tipo de coisa, porque vai lá o fiscal, fala, ó, você notifica. Aí não tinha nem multa, né? Ou se tivesse, era muito baixa. Notifica, o cara não vai ser lesado em nada, ele ficava dando risada na cara do fiscal. Então eu acredito que tem que ter alguma punição sim para quem anda fora da lei, porque é só assim que nós somos movidos. O brasileiro, infelizmente, só obedece quando mexe no bolso. Eu me coloco nessa posição também em muitas situações. Mas eu acredito que esse valor aqui, realmente, como o Dilma colocou, é muito alto, não tem necessidade de ser isso, principalmente porque vai pegar o pequeno aqui, ó. 50 metros quadrados, aliás, 100 metros quadrados, é uma casa que pessoas de poder aquisitivo baixo vão construir, né, até 100 metros quadrados. Então vai pegar aquela pessoa que, às vezes, ela é mais fácil cometer o erro, por falta de orientação do seu engenheiro, ou às vezes começa a fazer sem engenharia, a pessoa às vezes faz por si só, né, começa a construir ali o tijolinho, vai fazendo devagarinho, sem uma orientação. Então eu acredito que tem que ser um valor bem menor que isso aqui. E essa vista é importante para o Poder Executivo analisar novamente, e se não mudar, se não rever esses valores aqui, acredito que nós devemos votar contra esses valores absurdos aqui. Então, com relação à matéria votada, era só isso. Uma boa noite a todos. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. Dilmo Rezende Carvalho, líder do PSD. Dispenso. Rafael Claudemiro Nisato, líder do SDD. Dispenso. Paulo Roberto Chioca, líder do PPS. Dispenso. Fábio Marcelo Pião, líder do PMDB. Dispenso. Aldo Roberto Stefano, líder do PSB. Dispenso. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, daremos início agora à ordem do dia. Em votação única.
Projeto de Lei número 29/2013. Autoria do vereador Fabrício Ferro Moreira. Dispõe sobre denominação de Nelson Silva Babos a um bem público do município de José Bonifácio e dá outras providências. Dilmo Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Comercina Sola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, pedido de vista do projeto de lei complementar número 7/2013, autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 3/2008, que instituiu o Código de Obras do município de José Bonifácio. Dilmo Rezende. Sim. Fabrício Ferro. Sim. Comercina Sola. Sim. José Faquim. Sim. Paulo Chioca. Sim. Fábio Peão. Sim. Rafael Nisato, sim. Aldo Stefano. Sim. Votado o pedido de vista foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, e antes de darmos início às explicações pessoais, convido o vereador Fabrício Ferro Moreira, autor do projeto de lei número 29/2013, que presta homenagem ao senhor Nelson Silva Babos, a fazer a entrega de uma cópia do referido projeto devidamente aprovado ao representante do homenageado. Então gostaria de chamar Dona Nissinha, alguém representando a família, pode vir o Pimentinha também, receber a cópia do projeto de lei. Daremos agora início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Stefano. Gostaria de dar um alô para os moradores lá do Jardim do Bosque, ali próximo à Praça João Rodrigues, que me procuraram. E já foi feito alguns pedidos a respeito da praça, a respeito da limpeza da praça. E diga-se de passagem, aquela praça sempre foi muito bem cuidada e infelizmente parece que houve um esquecimento. Uma praça muito bonita, pequena, em homenagem ao senhor João Rodrigues. Já entrei em contato com a prefeitura, disse que vai tomar as providências, a gente espera que realmente seja regularizado. Os professores municipais do PEB 1, alguns professores me encontraram, já passei para o presidente dessa casa também. Depois a gente vai estar conversando, estão solicitando uma reunião com os vereadores, estão com existe aí uma lei, estão com algumas dúvidas e pediram uma reunião.
Gostaria de falar novamente hoje, na última sessão, meu tempo foi curto, eu não pude praticamente acabar de falar. E gostaria de tocar novamente num assunto, no qual na sessão passada, dia 11, eu falei a respeito da intimação 437 de 2013, enviado pela Receita Federal à Prefeitura Municipal de José Bonifácio. Naquela oportunidade, meu tempo venceu, não pude falar mais a respeito, mas devido à gravidade do assunto, novamente volto a falar a respeito. Como disse anteriormente, não sou formado em Direito, mas nesses dias analisando alguns documentos que já tenho em mãos, em conversas com outras pessoas, acredito que infelizmente, e tudo leva a crer que a Prefeitura Municipal na gestão anterior cometeu um grave erro. Que num futuro próximo, se não houver uma defesa e conseguir ganhar, que eu acho difícil, trará prejuízo à nossa cidade e aos nossos munícipes. Só relembrando, a Prefeitura Municipal, na gestão passada, entrou com pedido liminar alegando que havia feito recolhimento a maior no período de 6 de 2000 a 6 de 2010, que seriam as horas extras, terço de férias, férias interizadas, adicionais e outros direitos, que segundo a Prefeitura... E acontece que antes de ter sido julgado o mérito da ação, a Prefeitura começou a deduzir dos pagamentos mensais do INSS junto à Receita Federal o valor que ela achava que poderia deduzir. Isso, segundo as informações que tenho, ocorreu principalmente de maio de 2010 a dezembro de 2010. Os valores que chegam próximo à quantia de 3.750.000. O escritório de advocacia foi contratado em São Paulo, Castellucci e Figueiredo, advogados associados, segundo informações de funcionários da Prefeitura Municipal, autorizou, ou melhor, a palavra acho que aqui correta não é autorizou, ordenou que fosse feitos os abatimentos das guias de recolhimento, as GFIPs, nos meses que mencionei e que gerou a tal dívida. Quando a Receita percebeu os valores que não estavam sendo recolhidos, acionou a Prefeitura Municipal, inclusive esteve na Prefeitura Municipal, conferindo os documentos e tudo mais. A situação momentânea é a seguinte: a Prefeitura Municipal recebeu uma intimação informando que a Receita Federal do Brasil, além de cobrar com juros e correção, o que deixou de ser pago, também aplicava uma multa de 150% sobre a Prefeitura Municipal. E uma das várias alegações da Receita Federal, ela disse, em uma das alegações, por considerar que o sujeito passivo, a Prefeitura Municipal de José Bonifácio, apresentou declaração de falsidade ao informar em GFIP compensação que sabiamente não teria direito, reduzindo assim o valor devido às contribuições em detrimento ao erário público, a autoridade lançadora aplicou multa isolada de 150%. Se nós calcularmos hoje o valor, sobre o valor de R$ 9.310.513, que foram as guias que inclusive foram enviadas pela Receita para serem pagas, que a Prefeitura já recorreu, e sobre esse valor, uma multa de 150, totalizando os 9.310.000, significa que a Prefeitura, de um valor que deixou de recolher de 3.725, mais ou menos, hoje, com a multa, teve uma multa estrondosa de R$ 5.590.000. Quer dizer, o capital era de 3.750, a multa é de R$ 5.590.000. Na intimação da Receita Federal também é citado o artigo 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo passivo, diga-se Prefeitura Municipal, antes do trânsito em julgado. Quer dizer, já existe no Código Tributário esse artigo 170A. E os advogados, não sei o porquê da razão, ignoraram esse artigo e mesmo assim exigiu, ou deve ter exigido, que a Prefeitura continuasse a fazer esse recolhimento. A menor. A todas, diz a Receita ainda, a todas as luzes, portanto, o município prestou informações em sua GFIP que não eram verdadeiras e, por consequências, falsa. E o mesmo não pode alegar sequer que desconhece ou desconhecia a vedação de utilização de supostos créditos sem o devido respaldo judicial, pois que trata-se de matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, posto que a ninguém é dado alegar ou desconhecer a lei para eximir-se do cumprimento da respectiva obrigação. O contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes, uma vez que não estava legal e judicialmente amparada para tal procedimento e que, consequentemente, inseriu informações falsas nas GFIPs do período citado. Em outras palavras, ficou materializada a falsidade da GFIP apresentada, enejando a aplicação de multa isolado. Temos ciência que a Prefeitura entrou em contato com
com o escritório de advocacia Castellucci e associados para fazer a defesa, inclusive pedindo a liberação da CND, que já estava bloqueada e também corria o risco de ter bloqueado os valores do IFPM e inclusão no CADIM. Como não foi a atual administração que deu causa à presente situação, foi feito recurso e teve a CND reabilitada. Conversei com os advogados que trabalharam na época na Prefeitura Municipal. Dos dois eu obtive a mesma resposta. No momento, nós fomos conversados a respeito da matéria, mas nos colocamos contra na época, achamos que não tinha prosperado esse processo, mas infelizmente foram contratados advogados e só vieram a saber agora, pelas informações que tive a respeito dessa ação. Conversei com os responsáveis do departamento pessoal do período citado e os mesmos disseram que eram obrigados a cumprir determinações dos advogados de São Paulo e que não poderiam se manifestar a respeito, que era para cumprir o que estava sendo mandado. O mesmo também aconteceu com o responsável pela contabilidade, que me disse que alertou pelas as irregularidades, mas nada podia fazer. Fico abismado com esta situação e ela nos leva a pensar o que poderia ter acontecido naquela oportunidade de ter sido deixado de lado o jurídico da Prefeitura Municipal, não ter sido ouvido o jurídico, muito menos funcionário do departamento pessoal e também os funcionários da contabilidade. Devido a todos esses fatos, que nos deixa surpresos pela atual situação, vou estar encaminhando à Secretaria da Câmara com um requerimento pedindo os documentos necessários para que talvez os fatos possam ser esclarecidos, que infelizmente eu acho que vai ser difícil. Vou pedir os documentos. E penso que já é o caso de nós estarmos pensando, a partir do momento que termos esses documentos, se as irresponsabilidades forem comprovadas, a gente abrir uma CI para estar vendo a situação que se encontra esse processo e dar os devido encaminhamento. Pois não. Gostaria de pedir uma parte? A parte concedida. Só para complementar, gostaria de dizer que realmente foi uma grande irresponsabilidade ter feito isso aí, sem consulta jurídica dos nossos advogados. Acredito que, se a Prefeitura não tomar uma providência, nós devemos tomar, fazer com que, no mínimo, os advogados e quem provavelmente levou vantagem com 600 mil reais que foi pago ao advogado, Exato. Devolver esse dinheiro para a Prefeitura com juros e correções monetárias e também fazer com que o erário público seja ressarcido, porque os munícipes, nós é que vamos pagar essa conta. Então nós vamos deixar de aplicar dinheiro em vários lugares do município e pode até faltar algumas coisas na administração pública. Então nós devemos levar isso muito a sério, porque foi uma brincadeira fazer um negócio desse, pagar advogado com liminar e um negócio de Receita Federal. Então concordo com as palavras do vereador Aldo. Obrigado pela parte. Eu que agradeço as palavras que vêm complementar. Eu acho que nós não devemos esperar que a multa seja consolidada e a Prefeitura tenha que pagar. Eu acho que o Executivo, inclusive, o seu jurídico tem que tomar providências imediatas, e eu acho que essa Casa de Lei também, porque nós estamos aqui representando o município de José Bonifácio. Foram informados, eu não tenho documento, que foram pagos 600 mil reais, que os advogados recebiam 20% do valor que deixasse de ser pago, e isso sem uma liminar dando direito para isso. Então a Receita é clara, os documentos da Receita são claros, ela alega que houve falsidade, existiu o artigo 170 do Código Tributário, que não pode ser feito compensação sem ter sido julgado o mérito, e aconteceu tudo isso, o funcionário do departamento pessoal não podia fazer nada, o contador não podia fazer nada, o jurídico da Prefeitura não foi consultado, e realmente a coisa está embaçada. Eu acho que nós temos que pedir os documentos e dar andamento para ver os responsáveis. Eu agradeço, meu tempo está terminando, muito obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Peão. Novamente cumprimentar a todos. Quero começar meu discurso de imenso agradecimento, vereadores Dilmo, Aldo Stefano. Muitas vezes os senhores veem aí o Fabrício ajudando em alguns eventos, Hermes, entre outros, Fábio Peão, na música, alguns eventos religiosos com equipamento, mesma coisa o Rafael, José Faquinho, Chioca, mas é que a gente tem os equipamentos para a gente estar aí. Às vezes pintam os pepinos do tamanho que estão pintando, como o vereador Aldo citou agora dessa multa,
ou desse projeto de lei complementar, e eles têm a visão que nós não conseguimos alcançar essa visão. Parabéns aos senhores. Lembro muito bem, seu Zé Faquim, daquela votação da extinção da FEPRO. Eu imagino que 2 vereadores, nesse patamar de conseguir interpretar que vem armadilhas pequenininhas nos textos, que a gente não consegue. Mas como o vereador Dilma citou, trabalhou junto com Pimenta, lá numa entidade, eles passam a aprender a decifrar esse posicionamento, inclusive de vírgulas. Então, se a gente aprova esse projeto de lei complementar, estaremos dando aí o direito da prefeitura chegar e fazer as multas de 7.500, de 15.000, de uma maneira tão fácil. Imagina qualquer um de vocês aí recebendo uma multa dessa. É 1 ano de salário mínimo, né? Devido à irresponsabilidade no momento de votação nosso. Então, parabéns, vereador Dilma. Cada um com seu estilo, buscando o seu melhor. Às vezes, os senhores não verão o Dilma em alguns eventos, porque ele, juntamente com o vereador Aldo, muitas vezes o vereador Cássio, juntamente com a assessoria jurídica, com o seu Zé, com o estilo dele, ali traduzindo cada item daquele texto. É por isso que chega a essa conclusão de passar aqui de uma maneira fácil, de fácil entendimento, né, de uma maneira resumida e principalmente justa. Mais uma vez, o agradecimento. Como eu, antes do período eleitoral, até eu falei para o Dilma lá no posto, queria muito ser eleito, mas ser eleito com Vossa Excelência. Falei isso também para o Cássio, entre outros. E a gente vê hoje que essas diferenças nos textos que vem para a votação dessa Câmara, né, fica aí atento, eles que pouco aparecem em público, mas eles estão nas entrelinhas aí dos cuidados. Reforço, se tivesse aqui, quando da votação da extinção da FEPRO, naquele período, a votação teria sido diferente. Como o senhor já achou erros, quando dava ali algumas atribuições a alguns setores da prefeitura e se esqueciam da Fundação de Ensino, coisas que nós não vimos, mas com vossa habilidade. Vereador Dilma, parabéns, e mais uma vez, grande honra de ser vosso companheiro. Quero agradecer também, os senhores, como eu falei na semana passada, hoje nós estamos fazendo um pedido, como eu fiz aí dessa raspa de asfalto. Durante a semana a gente faz 5, 10 pedidos por telefone para o Lira, para o Renê, para o senhor Edivaldo. E, em nosso nome, Choca, agradecer a Comutran, também o Fernandinho. Quando nós fizemos o pedido, o senhor acompanhou aqueles acidentes ali da Avenida Joaquim Moreira, próximo do Laranjão, junto à farmácia. 3 acidentes num dia só, né? E com vítimas, né? Com gravidade. E agradecer ali pelas sinalizações, mudança, né? Mão única de direção, inclusive agora a colocação de placas, proibido retornar naquele pequeno sentido de contramão, só se contorna no sentido de mão. Isso a gente vê ali durante todo o início, após o semáforo de toda aquela avenida. Parecem coisas simples, mas como nós, juntamente aqui com o vereador Choca, presenciamos, acompanhamos ali a solicitação do pessoal da farmácia, pessoal ali da Garapa, que solicitou e atendeu, e posso dizer aos senhores, depois da implantação da mão única, das sinalizações, nenhum acidente mais aconteceu. E eram acidentes a toda semana. Ficava de responsabilidade da prefeitura, que é a responsável em colocar em prática as mudanças necessárias para as melhorias. E isso aconteceu. E nenhum acidente mais aconteceu. Obrigado, vereador Chioca, que em época me ligou no momento, fomos lá e reforçamos, levamos ali o BO dos registros, né, que haviam acontecido os acidentes, e as mudanças aconteceram e deu tudo certo até o momento. Agora, parte da prudência de cada motorista, né, desde a velocidade, de não fazer os contornos de maneira errada. Meu outro agradecimento também ao senhor Edivaldo, da limpeza, que trabalha com um pessoal limitado, infelizmente, a limpeza de uma maneira geral na cidade, né, de varrer a rua, mas de uma outra maneira, pelo atendimento a uns comerciantes que solicitaram em relação à coleta, e esteve presente imediatamente, em 5 minutos, ele esteve nos locais onde eu estava, que foi solicitado, entrou em acordo ali, totalmente de agrado dos comerciantes, ali próximo da
em minha residência, ali da Avenida Pedro Toledo, próximo ali do Banco Santander, e pela prontidão e pela solução daquilo que era necessário. Deu certo. Os senhores receberam aí um papelzinho, nesse papelzinho pequeno ali fala uma reunião aí da CPFL, e aí fala senhor José Antônio, onde na realidade é senhor Luiz Antônio. Quinta-feira, 1h. É de grande importância devido a essa mudança que vai ter a partir do ano que vem, em relação a... Só para finalizar. O ano que vem a gente tem a previsão da Prefeitura assumir os trabalhos da manutenção da iluminação pública, desde o braço, desde as lâmpadas, os relés e reatores. Fica essa parte para a Prefeitura, mas todo o sistema de energia continua da CPFL. E essa reunião é marcada justamente para definir alguns compromissos, que a partir do momento que a Prefeitura assumir, que a CPFL deveria entregar 100% a cidade funcionando, o que não aconteceu. E essa reunião tem como pauta esse assunto. Vereador Aldo Stefano pede a parte. Ok. A parte concedida. Fábio, eu agradeço a parte. Infelizmente eu tinha um compromisso já agendado, não vou poder estar aqui no dia 21, mas eu acho que é de suma importância essa reunião com o gerente da CPFL, porque quando teve aqui na Câmara Municipal um funcionário da Prefeitura falando desse projeto, um dos questionamentos que eu tenho falado muito é a respeito do valor ser cobrado para todas as famílias, ou todos os munícipes, o mesmo valor. Então, acho que tem que ser muito bem questionado. Existem outras cidades que estão colocando valores diferenciados, mesmo às vezes contrariando algumas determinações, mas existem cidades, é o caso de Penápolis e outras cidades, que estão fazendo valores diferenciados. Ver também a questão do contribuinte de baixa renda, até que valor que pode ser esse contribuinte deixar de pagar essa taxa. Então, acho que é muito importante essa reunião, que vai esclarecer vários assuntos. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, obrigado pelas opiniões já deixadas na última reunião aí. Então, gostaria que todos participassem, né, e dar força a esse assunto delicado quanto à iluminação pública, que ela tem que ser feita diariamente, mas eu tenho certeza que quando a Prefeitura assumir, o serviço vai melhorar. Isso eu tenho certeza, que eu já conversei com uma das empresas que podem ser terceirizadas, a Prefeitura vai terceirizar, isso é lógico, e eu tenho plena confiança, né, da satisfação dos serviços, inclusive todo equipamento, aquele caminhão MUC, né? Eles já têm isso e o pessoal realmente está empenhado, tem possibilidade para isso mais do que a CPFL no momento. Mas a Prefeitura tem que assumir com 100% o serviço feito e isso depende da nossa presença também. E para finalizar, eu marquei amanhã uma reunião com Adélcio Bastos, chefe de gabinete, mais ou menos 13h. Entre os assuntos, e eu anotei setor de esporte, uma placa do seu Aurélio Pradella que vai ser colocada no ponto de táxi, né? E também no assunto que eu falei aqui semana passada, sobre a água do Jardim José de Almeida, onde os loteadores do loteamento Júlio Quinto, né, concederam para a Prefeitura poder utilizar aquela água, né? Mas a gente não pode falar em nome do Executivo, falar que vai dar certo. Então a gente vai buscar essas informações junto ao gabinete amanhã. Fiquem os senhores convidados para estarem lá, tirar algumas dúvidas, para a gente ver o que a Prefeitura fez em relação a este assunto, né? Questão da água lá do pessoal do Zé de Almeida. Muito obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fabrício Ferro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente, família Babos, excelente homenagem ao seu Pimenta, boa noite novamente. Como o nobre colega Fabiano estava tocando assunto da CPFL a respeito das luzes, até mostrei para o presidente Cássio Galo, eu fiz 2 protocolos na CPFL, de 2 lâmpadas queimadas na mesma rua, no número da casa 81 e 21. Foi feito no dia 2/11/2013. Já se faz 16 dias que essas lâmpadas não foram arrumadas. 16 dias.
E o rapaz me disse, o senhor tem um prazo de 48 horas para solucionar o problema. Até hoje, essas lâmpadas não foi solucionado ali no Zé de Almeida. E a rua está num breu muito grande. Os moradores estão com medo. Então amanhã eu vou protocolar de novo esse ofício lá na CPFL. Vamos esperar até quinta-feira, o dia que o senhor Luiz Antônio chegar aqui, para mostrar para ele a situação que está a nossa cidade a respeito dessas luzes queimadas. Então estou mostrando para o pessoal aqui a indignação contra a CPFL. Estive na Cidade das Crianças esse final de semana. Graças a Deus, muitos vereadores lutaram pela que a Cidade das Crianças ficasse aberta nos finais de semana. E aconteceu, esse sonho foi realizado. Fui lá domingo, várias e várias crianças estavam lá na parte da tarde, umas brincando de futebol, outras na piscina, nadando no calor que estava. Por volta das 4 horas eu fui lá, tinha bastante gente, bastante mães das crianças olhando as crianças. Uma diversão que nós, vereadores, lutamos para que aquela Cidade das Crianças seja usada pelos munícipes de nossa cidade. Então fica aí o recado para a população, que a Cidade das Crianças está funcionando aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Até criança de 12 anos. Vereador Fabião pede a parte concedida. Oi. Obrigado, vereador. Também estive lá na quinta-feira, já que minha filha também, com todo prazer, eu levo ela para fazer parte daquele grupo. E parabenizar também o professor Gugu, que conseguiu, e a prefeitura já buscou, um toboágua que vai ser instalado na Cidade da Criança e também para estar complementando essas atividades, essa diversão, né? Para aquele fim, que é esse momento exclusivo para as crianças. Sempre agradecendo o vereador Bilim, em época, ter liderado esse movimento. Mas, para deixar o recado, professor Gugu, que é o professor de natação, juntamente com Fred, Giovana, Adriana, né, que é o pessoal que trabalha na Cidade da Criança, e o Gugu conseguiu um toboágua particular, mas ele cedeu para a prefeitura já retirou lá de Rio Preto, está reformando, em breve vai ser instalado. Parabéns pelo vosso empenho também. Obrigado, vereador, pelas palavras, obrigado pela boa notícia que vai beneficiar muitas crianças ali do bairro Primavera, e não só dali, da cidade inteira, que as mães que quiserem levar seus filhos até 12 anos, podem deixar lá, que tem os monitores, tem o pessoal olhando também. Algumas mães quiserem ficar lá, pode ficar também. Uma coisa que eu vi, que a prefeitura tem que tomar agilidade, é adquirir novos brinquedos na parte do parquinho ali. Que tem alguns brinquedos já estão velhos, antigos, desde a época da inauguração, o senhor Mário Covas veio aqui. São brinquedos daquela época ainda, que estão lá até hoje. Então, pedi à prefeitura aí que agilizasse esses brinquedos, uma coisa simples, uns balanços ali, igual tem no Jardim do Bosque, para que as crianças se divirtam mais e mais ainda. E dizer também que a piscina lá grande, que eu tinha falado na segunda-feira passada, que estava cheia de cloro, eu cheguei lá e a piscina estava azulzinha. Não estava sem lodo, estava azulzinha. Depois que nós cobrou aqui, parabéns ao René Otto aí, que tomou as devidas providências daquela piscina grande olímpica, que estava cheia de cloro. Cheia de lodo. E sábado, domingo eu fui lá e a piscina estava perfeita para uso lá. A respeito, os vereadores comentaram aqui da estrada ali da Metalúrgica Brasil, da fresa ali, ser jogada. Deixar uma dica aí para a prefeitura, para que essa massa asfáltica fique por mais tempo lá. A prefeitura tem um caminhão de piche lá parado, o caminhão está funcionando. Então pegar e jogar aquele piche preto primeiro na estrada, para depois jogar a fresa em cima, para quê? Para que dá aquela liga da terra no piche e da fresa no piche. Para que fique mais tempo ali, que pode chover à vontade, que a massa da fresa não vai embora com a chuva. E eu me lembro também na época, foi o seu Nivaldo Doceiro que fez
aquele levante naquela estrada, que era uma estrada muito baixa, e juntava muita poça d'água. Fizeram as curvas de nível certo, levantaram a estrada, que a estrada é o direito, a estrada tem que estar levantada para não parar a água, e agora é só jogar esse piche aí, depois jogar essa fresa, e com a própria motoniveladora, socando ali certinho, vai ficar por muito, muito tempo naquele local. Convidar todos para aqui na quarta-feira, agora dia 20, a partir das 7 horas da noite, na Câmara Municipal, primeiro festival de dança com a professora Cicleide. Então vai ser a partir das 19 horas, no dia 20 de novembro. Está todo mundo, a população, convidado para ver o pessoal de dança, pessoal do balé municipal. Dia 20, agora quarta-feira, é o dia da consciência negra. Alguns municípios vão ser feriados. Rio Preto, São Paulo, Buritama e vários outros municípios. José Bonifácio não vai ser feriado porque não tem esse feriado no calendário municipal, mas estava conversando com o Marcos desde domingo, para que eu vou estudar isso certinho, para que o ano que vem, esse projeto de lei, que vai vir nessa casa de leis, para fazer esse feriado aqui na nossa cidade aí, no dia 20 de novembro de 2014, que seja realizado esse feriado no dia da consciência negra. Isto ainda está em estudos, conversei com várias pessoas, muita gente aprovou essa ideia, mas estarei estudando ainda esse projeto para caminhar aqui para essa casa de leis o ano que vem, porque esse ano já não dá mais tempo. Então, parece que, me enganar, no município tem direito de 4 feriados no ano, e parece que só tem 2, do dia 24 e do dia 15. Vereador Aldo pede uma parte concedida. Eu acho que essa data que o senhor está propondo, em que pese algumas grandes cidades como São Paulo, São José do Rio Preto já aderiu a esse feriado, mas eu vi algumas reportagens, principalmente a respeito do comércio de São José do Rio Preto, totalmente contra esse feriado que foi votado pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto, alegando que novembro é um mês que já existe vários feriados, finados, proclamação da República, que está tornando inviável esse feriado na cidade de São José do Rio Preto. Só para colocar que a população e o comércio, o comércio de São José do Rio Preto está questionando muito esse feriado, por se tratar de novembro, um mês que já existe vários outros feriados. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Por isso mesmo eu estou estudando bem este feriado para o Dia da Consciência Negra. Os comerciantes, os donos das empresas vão ficar bravos mesmo, mas os funcionários vão ficar contentes para ter mais um feriado aí no mês de novembro. Mas isso vai ter... Vou fazer uma pesquisa, vou ver se realmente vou fazer esse projeto de lei para o Dia da Consciência Negra. Estará, como eu disse, eu vou pensar muito bem, fazer pesquisa, conversar com bastante gente, para ver se realmente o pessoal aceita esse feriado, Dia da Consciência Negra. Eu sei que eu vi a reportagem lá do São José do Rio Preto dos comerciantes bravos, mas vamos estudar primeiro essa lei aí, vamos ver se para o ano que vem, para 2014, essa lei esteja aprovada. Vamos estudar muito bem. No momento é só, agradeço a presença de todos, um bom começo de semana a todos, agradecer a família Babos, o João, a Nicinha aí, e a Marisabel. Uma boa lembrança aí do seu Pimenta, estará em um monumento aí, numa rua de nossa cidade aí, homenageando essa pessoa tão especial que passou entre nós aqui. Muito obrigado, uma boa noite. Usar na tribuna, explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rafael Nisato. Senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Vale do Tietê, os internautas, em nome do meu grande amigo João Pimentinha, da Nicinha
Cumprimento a todo o público presente. Boa noite a todos. Dizer que foi uma grande alegria poder prestar essa homenagem ao meu amigo Pimenta, grande amigo, companheiro, não saía do meu estabelecimento, grande companheiro. Digo que fico honrado em ter votado favorável a essa tal homenagem, que possa logo haver aí um bem público, uma rua, com o nome do nosso amigo Nelson Silva Barros, um grande amigo, pessoa maravilhosa. Fiquei muito contente, Pimentinha. Com relação às indicações de hoje, eu tive o prazer de fazer uma indicação em meu nome e assinar uma juntamente com os vereadores Aldo Stefano, Dilma Rezende e o vereador Fabião, com relação daquela fresa lá entre a Metalúrgica Brasil e a BR-153. Eu acredito que é muito válido. O ideal seria o asfalto. A gente sabe que o asfaltamento é muito difícil. Com recurso próprio é praticamente inviável e não cabe no nosso orçamento. Mas que o setor de obras da prefeitura puder estudar e, se conseguir essa fresa para o ano que vem, se não der tempo para esse ano, que eu sei que está complicado, é fechamento de ano, que possa ser feito, que realmente lá ficou muito bom na época e hoje já está se deteriorando. Com relação a outra indicação que eu fiz com o Fábio, Gumercino e o Dilma, isso é um pedido dos moradores lá do Roque Carbone, para que se põe bancos, tem várias árvores lá que fazem sombra, e nesse tempo de calor, o pessoal não consegue ficar muito em casa. Então é um pedido dos moradores de lá, para que se possa pôr bancos em torno do campo. Primeiro que tem o pessoal que vai brincar lá todo dia, então não tem lugar para sentar, com os bancos lá ficaria muito mais confortável e não impediria de continuar tendo o futebol, porque o barranco lá é bem alto, não tem risco nenhum de ninguém se machucar. E também a questão de pintar as ruas ao entorno do Roque Carbono. Porém, eu acredito que deva sair o recap, que eu vou comentar daqui a pouco. Acredito que a prefeitura deva esperar, né, que saia realmente o recap para depois pintar essas ruas, embora eu tenha posto na indicação, mas eu acho mais prudente e faça-se o serviço depois que o recap acontecer. Na semana passada eu coloquei 2 pontos, acho que fundamentais desse ano da administração. Eles estão correndo atrás. Um deles é o recap que eu havia falado, com relação ao recap dos bairros do Carlos Cacetar e do Roque Carbono. A semana passada eu nessa tribuna havia dito que o secretário Walter Lira, juntamente com o jurídico da prefeitura, estavam correndo atrás de uma solução, pelo fato de que a DEMOP havia vencido a licitação e estava impedida, por motivo judicial, de fazer o serviço. Porém, nessa semana aconteceu uma notícia muito boa. A DEMOP conseguiu judicialmente ser liberada e me parece que agora realmente vai ser um fato verídico, né? Porque desde o ano passado a gente vem ouvindo que vai sair, o pessoal do Roque Carbone, do Carlos Cacetari, sempre cobrando a gente, vereador, e eu acredito que agora deva sair realmente, porque a DEMOP foi liberada. Hoje, em conversa com o secretário Lira, ele confirmou, e realmente agora deve ser assinado o contrato, e esse ano ainda deve começar a primeira fase do recapeamento dos bairros de várias ruas, né, não é os bairros inteiros, mas de várias ruas do Carlos Cacetari e do Jardim Roque Carbone. Parabenizar o empenho do secretário Lira, que eu estive acompanhando, vi que ele não mediu esforços para que isso acontecesse, e se acontecer, tem muito do secretário Lira nisso aí. Parabéns ao secretário Lira. Outra coisa que eu acho de suma importância é a questão da água no nosso município. Tem acabado a água com frequência. E outro ponto que o Lira bateu firme, correu atrás, foi as obras para o sistema de abastecimento de água do município nos locais que eu vou dizer agora. Um poço no bairro Santa Maria, que será o do Distrito Industrial, que vai ter vazão para 30 metros cúbicos hora. O outro poço no residencial Monte Alegre, que vai ter vazão também para 30
metro cúbico por hora. Uma adutora de água tratada no bairro Santa Maria, lá no Distrito Industrial também. Outra adutora de água tratada na chácara, no bairro Jardim Brancate 2. 3 reservatórios de 400 metros cúbicos. Um no Brancate 2, um no Jardim Carlos Cacetari, no conjunto habitacional B, e um no bairro Santa Maria, que será no Distrito Industrial. Custo dessa obra, R$ 2.277.768. Essas licitações já haviam sido feitas no ano passado e deu deserto. Não se sabe por quê. Deu deserto e se a gente não fizesse essa licitação até o final do ano, ia se perder esse recurso de 2 milhões para o nosso município. O secretário Lira se empenhou, e não posso esquecer aqui também do deputado Orlando Bolsoni, que intermediou, foi até a Funasa e pediu para que fosse feito nos moldes que foram feitos essa licitação. E felizmente o município de José Bonifácio não perdeu essa verba de R$ 2.300.000, uma verba muito importante, que eu acredito que vai, se não acabar, mas minimizar bastante a falta de água na nossa cidade. Vereador Fabrício Ferro pede uma parte. Ok. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela boa notícia aí. E eu queria saber se tem algum prazo, assim, de quando vai começar essas obras para esses bairros aí da nossa cidade. Obrigado. Questão do recap, ou dos postos. Vai assinar o convênio essa semana ainda, palavra do Lira, e que já vai começar no mês de novembro. Inclusive, eu não li até o final. Tá, início da obra após ordem de serviço fornecida pela engenharia, prazo, mês de novembro. Então deve começar ainda esse mês. Então realmente, eu gostaria de estar dando quando fosse realmente começar, mas segundo o secretário Lira, eu poderia estar dizendo que realmente agora apareceu a firma venceu a licitação e realmente deve sair essa obra. Pedir uma parte. Seu Zé. José? Pode falar. Pois não, José. Pode falar. Obrigado pela parte. Eu gostaria que fosse dito que essas duas conquistas foram da administração anterior. Tanto os recapeamentos lá do Roque Carbone e Carlos Cacetari, eles foram adiados, foram assim, retardados, devido a esse problema com a firma. E a Funasa também, essa verba que foi conseguido com eles, foi devido que na época parece que não teve firmas que fizessem por aquele valor, né? Então, acho que isso é muito bom para a cidade. Obrigado. Gostaria de pedir uma parte também? Pois não. Vou salientar aí também a importância aí da interferência do deputado Orlando Bolsoni, que foi na Funasa e no escritório em São Paulo, pessoalmente, pedir orientações de como se desenrolar nesse caso, porque a licitação que deu deserta passava de 3 milhões, e dessa maneira que foi feita, ela caiu aí para 2.277.000, e a verba da Funasa é de 2.300.000 reais. Então deu bem em cima do que foi solicitado, não sei por que falavam de 3 milhões e pouco. Então agradecer ao deputado Orlando Bolsoni pela sua interferência, pela sua intermediação, e uma informação importante que acabou ganhando aí esse recurso da Funasa, que poderia ser perdido se não fizesse o mais rápido possível, sendo que já estamos aí quase que virando o ano. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço ao nobre vereador Zé Fachin, ao nobre colega Cássio, e dizer que eu ia realmente terminar minha fala desse modo, dizendo que realmente muito foi conseguido no governo do Dr. Pedro, se deve muito ao Dr. Pedro também, mas sem esquecer também do secretário Lira, que lutou, e a gente vê, demorou quase um ano para que isso acontecesse. Então tem a parte desse governo e do outro governo. Eu acho que foi a junção das forças que deu certo. Meu tempo está acabando. Um abraço a toda a família Babos, merecida homenagem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Chioca.
Senhor presidente, colegas vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale do GT, público presente, boa noite. Primeiramente, queria parabenizar o colega Fabrício pelo projeto de lei, deixando o nome aí do Nelson Babos, nosso querido Pimenta, acedado por um bem público, uma pessoa merecedora que também fez parte da história de Zé Bonifácio. Então, parabenizar o Fabrício pelo projeto e também parabenizar a família aqui presente. Gostaria de defender minha indicação 242/2013, que é pedindo a pavimentação da Avenida Monsenhor, entre a Avenida Luiz Pereira Lima, que é que liga a Santa Maria, a Rua Eduardo Augusto Pinto, incluindo arborização adequada no referido trecho, como também já pedi em alguns trechos em outras sessões anteriores. A gente sabe que é uma obra bastante grande, mas que, quem sabe, nesse governo consiga executar uma parte, e cada governo que vai passando e vai executando a sua parte. A parte de arborização pode já ser feita, é só o local onde vai passar futuramente as ruas, e essa arborização já pode ser feita, que como ela é feita de um lado, fazer do outro, para que possa estar até ajudando a não danificar as margens do rio, que está tendo bastante assim, erosões nas margens do rio. A gente sabe que vai ter trecho que tem casas hoje muito próximo, que se demorar muito para estar arborizando, às vezes vai ter até complicações com essas casas. Então, os locais que tem espaço já ir arborizando e dando aí início em algumas partes, e quem sabe nesse governo executa uma parte, e futuros prefeitos que virão vai executando cada uma parte, para poder estar deixando a Avenida Monsenhor, que leva o nome de uma pessoa muito importante na cidade de Zé Bonifácio, que é o nosso Santo Padre. Então, gostaria muito de defender essa indicação e que o nosso executivo olhasse isso com bastante carinho. Um projeto que eu venho trabalhando bastante desde o começo do ano, que é a abertura da rua 30 de novembro e também a abertura da marginal, que liga Demar de Barros na Antônio Noato. E tive uma informação muito boa essa semana, no início de semana que foi hoje, que está pronto praticamente o projeto também da marginal para poder estar descendo para a Câmara Municipal, para que a gente possa estar votando, que eu acredito que vai ser votação unânime, porque os vereadores querem o desenvolvimento da nossa cidade. Então fica aí as pessoas que têm terrenos ali e que me procuraram para estar trabalhando nesse projeto, que está chegando aí a hora de chegar para a Câmara para votar e tornar um projeto já de lei. Aí depois é só a boa vontade do nosso prefeito para estar executando. Pedi também para os encarregados que trabalham no tapa-buraco, que moradores do Jardim das Palmeiras me cobraram um tapa-buraco de urgência, e até o colega Aldo havia já passado até por indicação disso, e como eu passei por ali hoje para dar uma olhada, realmente está impossível transitar naquelas ruas. Então a gente sabe que pode demorar o recap, mas que faça um tapa-buraco de urgência, porque não tem nem condição de estar passando. E também no final do bairro Aclimação, que eu passei ontem, também uma rua que margeia um posto da prefeitura, e também está impossível de passar, uma rua que sai ali para a Estrada da Bica. Então, tapa-buraco, urgência, nesses dois bairros aí, fica aqui esse pedido desse vereador. Vou estar em São Paulo no Congresso do PPS no domingo, onde pretendo estar conversando, alinhando algumas conversas com os deputados federal Arnaldo Jardim, deputado estadual que hoje atua na secretaria junto com o nosso governador, que é o Davi Zaia. Então, já marquei com ele, a gente vai estar conversando, vou estar pedindo, algumas emendas, ou seja, algum recurso, para que venha para José Bonifácio. Então, vou tentar estar buscando junto aos vereadores do PPS algum recurso para a nossa cidade. Mais uma vez, parabenizar a família do Pimenta, que está sendo homenageado aqui o Nelson Babos hoje, merecedor dessa homenagem, sem dúvida. Desejar uma boa semana a todos, fique com Deus, boa noite. Usará a tribuna, explicações pessoais, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dilmo Rezende. Mais uma vez, boa noite. Estive, dia 5 de novembro,
uma reunião na Associação Bonifaciana dos Amigos dos Menores, ABAM, onde foi eleita a nova diretoria. A presidente Aunélia Moraes da Silva Brassolotti foi reeleita para mais 2 anos. Cumprimentar e desejar uma excelente administração e que ela pense no bem e no futuro de nossas crianças que ali passam por suas mãos. Deus te ilumine. Fabrício, estive no início do mandato junto com o deputado Roque Barbieri numa reunião com o governador. E dentre um dos pedidos que nós fizemos foi a remodelação da Cidade da Criança. Porque esse deputado foi quem conseguiu a Cidade da Criança para Bonifácio, né? Então fizemos questão de... E, para surpresa nossa, quando nós fizemos o pedido para o secretário da Casa Civil, ele disse que isso nem iria para o governador, que ele iria liberar da própria secretaria dele. Mas até hoje não veio. Nós pedimos a remodelação de todo o chão, que colocasse aquelas espumas, os brinquedos. Ele fez um cálculo de R$250 mil. Disse que estaria liberando pela própria Casa Civil sem o governador, mas não veio. Fábio, eu não tenho palavras para lhe agradecer, eu não sou tudo isso que você disse, mas obrigado. Aí. E agradeço também por ter tido a oportunidade de assinar a indicação de número 245, junto com Vossa Excelência, na qual eu sei o tanto que lutou para colocar aquele material lá, as aspas de asfalto, na estrada municipal Valentim Pissolato, e hoje solicita para que recoloque, né? Muito obrigado, obrigado por tudo. Rafael Nizato também agradecer por poder ter assinado junto à indicação 246, aí, onde tenta atender os pedidos da população daquele bairro. Aldo, mais uma vez, venho me solidarizar com Vossa Excelência. É sabido de qualquer cidadão que uma sentença, para ela ter validade, tem que ser transitada e julgada. Enquanto isso, não tem sentença. Portanto, nossos técnicos da prefeitura, os advogados e outros, deveriam ter esse conhecimento. E a prefeitura hoje tem uma dívida de 9 milhões. Tudo bem, 3 milhões e pouco era da prefeitura, acho que é de responsabilidade dela. O restante, não. Alguém tem que pagar essa conta, não pode ser o povo, não pode ser nós. Tem que ver quem foram os responsáveis pela falha. Concordo com Vossa Excelência e conta comigo para o que precisar. Aí, e deve, se o Executivo não apurar os fatos, nós devemos apurar. Boa noite, obrigado. O vereador Aldo Stefano pede uma parte. Parte concedida. Parte concedida. O que eu gostaria novamente de salientar, Dilma, que o pouco de acesso que eu tive aos documentos e em contato com os funcionários da prefeitura, que você também mesmo disse, eu sei que hoje a responsabilidade que tem um contador, o departamento pessoal, e que passam essas informações, e a gente, no pouco contato que eu tive, você não consegue enxergar, e vou pedir no requerimento como é que foi concedida essa dispensa de pagamento, não acha-se o responsável que autorizou a fazer isso. Não é possível que simplesmente de boca foi mandado fazer, e as responsabilidades? Como é que funciona isso? Então, acho que não tem que ser apuradas, e que para que isso no futuro não ocorra novamente. Tomara que as ações que ainda estão aí vigentes possam revogar essa multa, que eu acho muito difícil, mas infelizmente é o que está no momento. Obrigado. Obrigado, eu. Boa noite. Convido o vice-presidente Fábio Peão a ocupar a presidência. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos e com a parte de 1 minuto, o vereador Cássio Galo. Senhor vice-presidente, vereadores, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de falar agora sobre um assunto que gerou muita polêmica durante essa semana passada, e é o fechamento das creches no mês de janeiro para detetização e reformas. Então, recebi várias ligações de mães que têm crianças, né,
nenês, inclusive, nas creches, algumas mães de fábricas que trabalham em fábricas de costura, e falaram que ia fechar em janeiro. Então, eu fui atrás da secretária da Educação, e foi nos passado, e vão fechar as creches do Brancate, do Primavera 2, ali do Cristo Rei, né? Entre Primavera, Nova Conceição e Primavera. Enfim, todas as creches. Só apenas a da Saudade que ficaria aberta. E, no mês de janeiro, as crianças iam ficar com seus pais em casa. E aqueles que trabalham, as crianças serão, né? Está colocado aqui, transportadas através de ônibus para a creche aqui do Primavera. Então estão fazendo um levantamento para ver quantas crianças vão ser necessário vir aqui para a Vila Saudade. Então, eu gostaria de dizer que eu participei dessa reunião numa das creches. Então estavam lá as mães, os pais, e foi dito isso para as mães. E isso gerou uma certa revolta entre as mães, porque, por exemplo, lá do Primavera, vai de manhã o responsável com a criança trazer aqui para a Vila Saudade. Aí à tarde a mãe ou o responsável tem que vir buscar. Então imagina uma mãe que tem um nenê, não tem carro, não tem bicicleta, não tem moto, só tem o carrinho da criança. Sair lá do Primavera, no meio da tarde, vir aqui na Vila Saudade buscar e depois levar novamente. Então ficou um pouco complicada essa situação. Eu dei algumas opiniões, gostaria de dizer agora. Eu tenho 4 sugestões aqui que poderiam ser acolhidas aí pela administração municipal. Então poderia se colocar, por exemplo, ali no Nova Conceição, colocar as crianças na pré-escola, que vai estar fechado no mês de janeiro, e reformaria normal. Ou se colocasse na escola da Urânia, também que é ali no bairro do Primavera. Adaptasse algumas salas ali só para o mês de janeiro para as mães que trabalham. Poderia também, se for ter que levar realmente para a Vila Saudade, também ir buscar. Porque não tem cabimento um pai ou uma mãe que não tem carro vir aqui atravessar a cidade inteira. Ou, mais uma alternativa que pode ser utilizada pela administração pública, reformar as creches uma creche de cada vez. Então reforma uma em janeiro, reforma outra em fevereiro, reforma outra em março e vai adaptando na própria creche vizinha, mais próxima, as crianças que ficariam nesse tempo de férias da referida creche. Então está aí algumas alternativas. Vereador Fabrício Ferro pede a parte. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Boa cobrança a respeito disso aí das creches. Várias e várias mães também cobraram a respeito disso aí. Umas disseram, por estar muito alteradas e nervosas, que vão deixar as crianças na casa do senhor prefeito, porque tem mães que não têm condições, como o senhor disse, de buscar esses filhos aqui na Vila da Saudade, para levar, por exemplo, lá no Vitoriano, ou a mesma coisa, do outro lado da rodovia, que várias mães também moram do outro lado da rodovia. Então vamos ver isso aí certinho, marcar uma reunião com a secretária de Educação, para que esse problema seja solucionado, que não vire esse transtorno com as mães, e tem várias mães também pedindo férias aí, as empresas também estão revoltadas com isso também. Obrigado e parabéns pelo apoio. Obrigado pela parte, vereador. E também lembrei de mais uma aqui, a prefeitura poderia alugar alguma casa também nessa região de cada creche para ser reformada e adaptar ali durante um mês. Então fica aí 4, 5 sugestões para que se melhore o atendimento a essas mães que têm filhos na creche. Gostaria de convidar todos os vereadores para uma reunião aí, que o Fábio Peão já disse, com o gerente regional da CPFL, seu Luiz Antônio, e a pauta principal, além da transferência para a municipalidade, da responsabilidade da iluminação pública para o ano que vem, nós vamos conversar, a pauta maior é sobre o projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, que é para criar a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, para todas as residências do município de Zé Bonifácio. Está vindo no valor de R$ 9,00, nós vamos discutir esse assunto juntamente com o gerente,
escutar a opinião dele para a gente tomar uma decisão, uma opinião mais bem formada. Dizer aqui que a indicação que eu fiz hoje, eu já falei com o assessor aí do prefeito para asfaltar ou jogar um pedregulho lá na Vila Santa Helena. Então a gente já está correndo atrás aí, não vai ficar só no papel, só na indicação. Nós também vamos a campo aí para que essa indicação se torne realidade. Gostaria de agradecer a prefeitura aí por ter atendido uma indicação que eu fiz aqui há um tempo atrás, que era abrir a cidade das crianças aos finais de semana. Então eu já fiz mais de 30 indicações aqui, se eu não me engano, e se eu não me engano umas 2 que foram atendidas. Então essa aqui, ela é de suma importância para o lazer, para o esporte das crianças do município inteiro. Não é porque é lá no Primavera, a cidade da criança, que vai ser só o pessoal daquele bairro. Então todo cidadão, toda criança pode frequentar a cidade da criança aos finais de semana. Então parabéns e obrigado por esse atendimento. Gostaria aqui também de parabenizar mais uma vez a família, o saudoso Nelson Silva Babos, nosso amigo Pimenta, e realmente muito merecedora essa homenagem. Parabéns à família. Gostaria também de parabenizar todos os vereadores pela brilhante sessão que tivemos hoje. Discussões salutares, discussões embasadas, boas indicações. Eu acredito que hoje fizemos um belo trabalho. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Desejar uma boa semana a todos. Uma boa noite. Reassume a presidência o vereador Cássio Galo. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 25 de novembro de 2013. Agradeço mais uma vez a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite.